Explica então um pouco para nós quais são as rotinas e como, assim, depois do descoberto, você se preparou, ficou ligado, agora sei como agir. E como você se organizou para isso, como você se planejou. E você está falando várias rotinas que devem ser feitas. Explica um pouco para nós. Então, quando eu descobri que ele tinha autismo, eu fui estudar para tentar entender e a equipe da clínica foi nos orientando também, né? E assim, mais importante, hoje em dia existe um doutor lá de Foz do Iguaçu, que é o doutor Tiago, esqueci o nome dele. Doutor Tiago. Que ele, assim, ele fala uma coisa que é muito importante. Ele fala que no autismo a gente precisa fazer o básico bem feito. Se você não tiver condições de pagar outros tratamentos, você tem que se capacitar para você, enquanto pai ou mãe, fazer o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? Em primeiro lugar, a rotina. O autista precisa de previsibilidade na rotina deles. Vou contar rapidinho um fato. Antes mesmo de eu saber que o Eric tinha autismo, eu levava ele para fazer as coisas da rotina do dia a dia. Ele chegava e falava, vamos lá na casa da vovó. Vamos no mercado, né? Colocava ele no carro e ele não falava nada, né? Mas muitas vezes eu ia por um... Você vai para casa da vovó, vai para o mercado, você usa caminhos normais, né? Comum, sempre usa o mesmo caminho. Mas rotina, né? Mas às vezes você ia na casa da vovó, mas antes passava no banco. E eu não falava, não explicava. Bebê, uma criança pequena. E aí eu via que quando acontecia, de repente, dele ficar nervoso, chorar, se irritar, entrar em crise no carro, e eu não entendia por quê. Depois que ele começou a ser tratado, e que eu comecei a entender que eles precisam de previsibilidade, eu percebi que ele tinha uma capacidade de memorização muito alta. Então eu percebi que quando eu falava, vamos a tal lugar, e eu mudava o caminho, ele ficava nervoso, porque eu não sei se ele achava que eu tinha me perdido, só que ele entendia que eu não estava indo para o lugar que eu tinha dito que iria. E ele entrava em crise. Ele estava esperando um caminho e encontrou outro. Para ele, uma surpresa, e que assustou ele. A partir do momento em que eu percebi que isso acontecia, eu comecei a usar o que hoje em dia a gente fala muito, que é de você fazer a historinha social, né? Você explica para a criança os caminhos. Nós vamos sair daqui de casa, vamos para a casa da vovó visitar ela, mas antes a mamãe vai passar lá no banco para pegar dinheiro, então a gente vai mudar um pouco o caminho para depois ir para a casa da vovó. Não tinha crise. E isso vale para tudo, para todas as atividades. Desde muito pequenininhos, mesmo que eles não interajam com você, eles sabem tudo que está acontecendo ao redor, e quando você mostra essa previsibilidade para eles, explica o que você vai fazer com eles, eles ficam mais tranquilos e seguros.